Só Betânia falou: quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aí sim, eu fico muito feliz quando eu ouço todos os irmãos, porque esse amém significa assim seja. Este amém significa eu concordo. Esse amém significa eu estou de acordo. Então, que possamos sempre, todos os dias da nossa vida, usar essa palavra amém. Existe uma outra palavra que é aleluia. Essa palavra você não vai encontrar uma explicação exata do que ela significa, porque a palavra aleluia, diferente de outras palavras, ela está em todos os idiomas do mundo. A palavra aleluia, que é louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença do Senhor, tendo a oportunidade de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero convidar a você a se colocar de pé, se for possível, é claro, abrindo a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. A partir do verso 18. João 14, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim. Voltando a esse texto, no verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Podemos aceitar? Nós estamos numa série de mensagens que nós não demos continuidade na semana que as senhoras estavam aqui, as senhoras lá de Aracatu veio, aí a gente não deu a continuidade. Pode sentar, irmão Odinho? Pode sentar. E nós começamos ministrando essa série de mensagens com o título: Ele foi, mas não nos deixou. Vamos repetir? Ele foi, mas não nos deixou. Glória a Deus. E eu não sei se os irmãos se lembram que eu tinha até perguntado para os irmãos se os irmãos alguma vez na vida já se sentiram órfãos. Os irmãos lembram disso, quem estava aqui? E nós temos aqui a definição que órfão é a pessoa que perdeu o pai ou a mãe, ou que perdeu alguém que lhe era muito querida ou muito importante, que o amava e o protegia. Então, perdendo essa pessoa, a pessoa acaba ficando órfã. Aí eu pergunto para você alguma vez já se sentiu assim, desprezado, abandonado, tendo a impressão que já esqueceram você? Isso é muito ruim, não é? Quando as pessoas parece que não se lembram de você, ou que não dá a você a importância que você acredita que você tem. Pois é, a Bíblia diz em João capítulo 14 que Jesus havia falado: olha, eu não deixarei vocês órfãos. Por isso que eu lhe digo que o título dessa mensagem é: Ele foi, mas não nos deixou. Jesus, irmãos, quando deixou este mundo, Ele fez uma promessa, não só aos discípulos, que era com quem Jesus convivia, mas a todos. E a promessa que Jesus
novamente. Foi por isso que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus estava ascendendo aos céus, ou seja, subindo aos céus, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 10, está escrito assim: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto eles subiam, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir da mesma forma como vocês viram. Mas a pergunta é: de que forma então, Antônio Carlos, Jesus vai voltar à terra? Existem duas formas, como eu falei na primeira mensagem. A primeira forma é através do arrebatamento da igreja. Porque quando acontece o arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que você se encontra com o Senhor nos ares. Amém? Então essa é a primeira forma que Jesus está voltando para você. A segunda forma vai ser exatamente na volta triunfal de Jesus. Esta é, irmãos e irmãs, uma promessa bíblica escatológica, ou seja, trata das últimas coisas, e essa promessa bíblica escatológica da sua segunda vinda à terra em glória, ela é marcada com o fim do sofrimento, né? Porque vai vir depois da grande tribulação, e o estabelecimento de um reino de justiça e paz. A Bíblia vai dizer isso lá em Lucas capítulo 21, verso 27, que diz assim: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com grande poder e glória. E nessas 7 mensagens que eu ministrei a vocês, eu fiz uma pergunta: quantos vai vir? Quantas pessoas vão ver essa segunda volta? E aí eu li para vocês lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o seguinte: eis que vem com as nuvens. Quem vai ver? Todo olho verá, até mesmo aqueles que nos transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então nós vamos estar, de certa forma, vendo Jesus, caso a gente ainda não tenha sido arrebatado, porque no arrebatamento da igreja a gente encontra Jesus nos ares, e todas as pessoas da terra vão ver, na realidade, essa segunda vinda. Não há, como eu falei, não é o arrebatamento da igreja, que esse é secreto. Eu falo a segunda vinda de Jesus depois dos 7 anos que houve a tribulação. Estará escrito, que nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brando e voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois dos que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai ser visível, Antônio Carlos, vai ser visível o arrebatamento da igreja, não, mas a segunda vinda de Jesus, todo olho verá. Jesus, irmãos, ele já havia previsto isso, e Jesus havia nos prevenido para que não sejamos enganados sobre a segunda vinda. Existem muitas pessoas, eu não sei se os irmãos lembram, que hoje estão na terra dizendo que é Jesus que voltou. Eu até citei para os irmãos, não sei se os irmãos lembram, eu citei aquele cidadão, aquele Henry Cristo, uma coisa assim, é um nome assim, nome esquisito, que tem alguém que fala: oh, meu pai, ele diz ser Jesus, e aí ele voltou, mas na realidade
não passa mais do que um impostor. Aí eu pergunto para os irmãos: alguém sabe, irmãos, a hora exata da vinda de Jesus? Não. Alguém sabe, irmãos? Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Muitas igrejas, aí eu não vou citar aqui, placa de igreja, mas existem igrejas que já marcou no caderninho a volta de Jesus. Pessoas daquela denominação muito grande aqui no Brasil chegaram a vender, desfazendo os bens, vender muita coisa. Eu não sei nem para quem venderia se eles estavam esperando Jesus, mas venderam posses e se programaram e chegaram a se despedir dos parentes, dizendo: olha, Jesus vai voltar, me tal data, assim e assim. Mas eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Mateus 24, versículo de número 36. Diz assim a inerrante e infalível palavra de Deus: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É interessante, irmãos, que a gente explique uma coisa para os irmãos. Quem estava falando isso aqui? Quem foi? Quem falou isso, irmãos? Obrigado, Diácono Caio. Foi Jesus, irmãos. Foi Jesus que falou. E Jesus está dizendo: nem os anjos sabem, nem o Filho, somente o Pai. Eu não vou aqui criar uma polêmica a respeito disso, porque nós não estamos num debate bíblico, nós estamos numa mensagem sobre a volta de Jesus. Mas algumas pessoas dizem que, baseado nesse texto, nem Jesus sabe a volta dele. É o que está escrito aí. Tá ou não tá, irmãos? Tá ou não tá? Tá. Mas nós precisamos entender uma coisa aqui, irmãos. Quando Jesus falou isso, ele estava na carne humana. Ele estava ocupando o corpo humano. E ocupando o corpo humano, Jesus tinha limitações. E uma das limitações que Jesus estava tendo nesse momento, ele não estava tendo 3 atributos. Ele não estava tendo onisciência, onipresença e onipotência. Sendo assim, Jesus, nesse momento, humanamente falando, nesse momento em carne, Jesus falou: nem o Filho sabe. Mas quando Jesus voltou para a glória do Pai, a Bíblia vai dizer que Jesus assumiu novamente a identidade de eterno, de Deus, de Criador, de onisciente, de onipotente, de onipresente. Sendo assim, Jesus está agora normalmente sabendo exatamente a data da sua volta, porque Jesus falou que eu e o Pai somos um. Então o que o Pai sabe, o Filho sabe. Então hoje, seguramente eu posso dizer para você que Jesus sabe sim a data da sua volta. Mas como diz o título dessa mensagem, ele foi, mas não nos deixou. Você às vezes pensa assim: Antônio Carlos, eu já fui abandonado. Eu já confiei em algumas pessoas que não iam me deixar, mas essas pessoas me deixaram. Mas eu quero te dizer nesta noite: Deus nunca te abandonou e Deus nunca vai te deixar. Mas, missionário, às vezes a gente tem a impressão que Deus nos abandonou. É uma impressão humana que nós temos. Jesus, quando estava em carne também, Jesus teve essa impressão. Ora, as Escrituras vão dizer que Jesus disse assim: Pai, por que me desamparastes? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que sabendo quão humano é adiar a coisa,
adiar as coisas. Tudo que nos diz Cristo que nós devemos fazer, sabe o que é? É vigiar. Mateus capítulo número 24, versículo de número 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então eu preciso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Eu não posso afirmar, irmãos, que Jesus vai demorar 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, não. Irmãos, uma coisa eu posso lhe garantir: todos os sinais da volta do Senhor Jesus, que nos mostra que Jesus está para voltar, já se cumpriram, com exceção de apenas um. Quantos? Apenas um. Só falta um sinal: é quando o Evangelho for pregado a todas as criaturas do mundo inteiro. Nós sabemos que existem países como o Paquistão, países da Tailândia, missionário ajudou aí, na Tailândia, e outros países da chamada janela 1040, que essas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, porque os muçulmanos proíbem, o islamismo proíbe de se falar de Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus nos previu para que nós não sejamos surpreendidos por esse acontecimento. Eu preciso estar vigiando de manhã, eu preciso estar vigiando de tarde, eu preciso estar vigiando de noite. Eu preciso estar preparado no primeiro dia do mês, eu preciso estar preparado no último dia do ano, na virada de um ano para outro. Eu preciso estar preparado agora, porque nós não sabemos, irmãos, se o Evangelho neste momento que continua sendo anunciado, se não vai alcançar todas as pessoas. Aí talvez você fale assim: muito obrigado, até o Evangelho se anunciado a toda criatura vai demorar. Irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 21, se você quiser acompanhar o texto, Lucas capítulo 21, versículo 34, o Senhor nos previu, Jesus nos previu, para que não sejamos surpreendidos, irmãos, por esses acontecimentos. Ora, o que diz as Escrituras? Olhai para vós mesmos, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia sobrevenha de improviso como laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Aí o Senhor vai dizer assim: andem desapercebidos, é isso? O que o Senhor diz? Vigiai. Vigiai, pois em todo o tempo. De que forma, missionário, eu vou vigiar? Orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu preciso estar vigiando, porque essas coisas que Jesus falou, elas já estão aí, já são visíveis. A gente vê hoje na internet, vê na TV. Aí você pergunta assim para mim: Antônio Carlos, que coisas é essa que Jesus falou? Que conjunto de coisas é essa que Jesus descreve logo antes desse capítulo? Nesse capítulo inteiro, Jesus vai dizer, e ele vai estar falando de sinais, guerras, nações contra nações, terremotos. Você está vendo isso, irmãos, nos dias de hoje? A gente vê isso todos os dias. Fome, perseguição, destruição do templo. O templo já foi destruído lá em Jerusalém, sendo arrasado, e depois os sinais miraculosos, não. Os sinais que a gente vê no solo
na lua, nas estrelas, angústia de nações. Tudo isso, irmãos, são sinais da vinda do nosso Senhor. Aí talvez você pergunta assim: Antônio Carlos, se está tendo todos esses sinais, porque Jesus ainda está demorando? Pensa comigo aí um pouquinho. Porque Jesus não voltou ainda. Há mais ou menos 2.000 anos atrás, as pessoas já queixavam: cadê? Cadê a promessa? Ele não falou que vinha? A Bíblia diz, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 e 9, estão escritos assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, mas Jesus está demorando. Olha o que diz o texto: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguns que ainda acham que está demorando, porém é longânimo, ele é bondoso demais, ele é paciente demais para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão todos venham a se arrepender. Jesus ainda não voltou a essa terra, irmãos. Jesus ainda não arrebatou a sua igreja, e Jesus não veio ainda a este lugar, porque espera que muitas pessoas se arrependam. Esse é o único motivo que Jesus ainda não voltou. O Evangelho precisa ser pregado. Já sei, vai ser pregado lá no meio dos muçulmanos. Não. Jesus diz que o Evangelho precisa ser pregado ainda na Piabanha. Jesus fala que o Evangelho ainda precisa ser pregado na sua rua. O Evangelho ainda precisa ser pregado no seu trabalho, na sua atividade, na sua escola, não sei. O Evangelho precisa ser pregado. Missionário, quem vai pregar? Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está ao seu lado. Você acaba de achar que vai ser essa pessoa aí. Olha para ele novamente e fala assim: quem vai pregar é você. Repita para ele: quem vai pregar é você. Talvez você diga assim: irmão Antônio Carlos, mas eu não tenho o dom para pregar, irmãos, a verdade, pregar o Evangelho. Nós não precisamos ter o dom. Não precisa de dom, não. Você precisa abrir sua boca e pregar. A Bíblia vai dizer, irmãos, se eu e você não pregarmos, as pedras clamarão. Você acredita nisso? Deus já usou animais. Vocês sabem disso, eu já citei aqui. Quando Deus já usou até um jumento para falar com uma pessoa. Deus pode usar os animais, mas Deus não quer usar os animais. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar você na sua casa. Ele quer usar você no seu trabalho. Ele quer usar você na sua rua. Ele quer usar você na Piabanha. Ele quer usar você na Bahia. Ele quer usar você no Brasil, ou até em outros lugares fora. Ele quer usar você. Mas eu preciso perguntar a mim mesmo: como estará este mundo aqui quando Jesus regressar? Vocês acham, irmão, seja sincero comigo, vocês acham que o mundo hoje está melhor ou está pior do que antigamente? Está pior, né? O pecado está pior, o pecado está grande, né, mãe? Como estará o mundo quando Jesus regressar? Mateus capítulo número 24, versículo de número 37, vai nos dar uma ideia de como estará este mundo. Mateus 24,
versículo de número 37, diz assim: pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé, Antônio Carlos? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha o que diz o texto: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar preocupadas em adquirir riquezas, em adquirir posses. As pessoas vão estar preocupadas em satisfazer os seus desejos carnais. As pessoas vão estar querendo, de certa forma, se prostituir, realizar os seus desejos da carne. As pessoas vão estar interessadas nos prazeres desta vida passageira. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então eu digo para você nessa noite, minha irmã, eu digo para você, meu irmão, nós precisamos estar preparados. Eu não estou dizendo que eu e você não vamos pecar, mas eu lhe digo seguramente que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós temos, irmãos e irmãs, plena consciência do que é pecado. A gente sabe, irmãos, o que está errado. Tem uma coisa que chama-se consciência. A nossa consciência, ela nos condena. Não é os outros não que apontam o dedo, é a nossa própria consciência. Então nós devemos examinar todos os dias a nossa vida. Antônio Carlos, mas eu tenho que me examinar no dia da Santa Ceia. Dedinho. Nós temos que nos examinar todos os dias e corrigir aquilo que precisa ser corrigido, consertar aquilo que precisa ser consertado. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Que a vinda de Jesus será o momento que nós vamos receber de Deus todas as recompensas. Nós vamos receber de Jesus todas as recompensas. Talvez você pense assim: missionário, eu já fiz tanta coisa boa na minha vida, até hoje eu não recebi nada. Irmãos, se você já tivesse recebido alguma coisa de recompensa na terra, a Bíblia fala que você já teria recebido o seu galardão. No céu você não receberia mais nada. Será na segunda vinda de Jesus a oportunidade para nós recebermos a recompensa. Olha o que diz em Mateus capítulo 16. Os irmãos já perceberam que eu gosto muito de Bíblia, né? Irmãos, sem a Bíblia, sem a palavra, eu não consigo pregar não, irmãos. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo de número 27. Está escrito assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então vai acontecer o quê? Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Talvez você diga assim: Antônio Carlos, eu fiz muitas coisas boas. Se preocupa não, Jesus vai retribuir a você. Jesus vai retribuir a você tudo que você faz aqui, pela sua carne. Da mesma forma como se nós usarmos a nossa carne para desfrutar dos prazeres terrenos, carnais e humanos,
a gente vai receber recompensas que vai ser talvez não coisas muito agradáveis, ruins, através da nossa carne, que a gente fazer pela nossa carne também. A gente vai receber as recompensas. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Pense nisso. As suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, as suas decisões, todas elas estão sendo escritas. Irmãos, a Bíblia fala que quando nós chegarmos perante Deus, todos nós seremos julgados por Deus com aquilo que está escrito nos livros. Primeiro vai ser escrito, aberto o livro da vida. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu não vos conheço. Mas quem tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele vai dizer assim: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nesse livro, irmãos, está tudo escrito o que você fez, tudo escrito, e você receberá a recompensa do Senhor por você ser fiel a Deus, por você viver uma vida digna, santa, justa. Ah, Lucas, mas eu não sou perfeito. Peraí, eu em momento nenhum eu falei de perfeição. A Bíblia fala: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa ser separado, separado do mal, separado do pecado, separado das trevas. Quando eu e você fazemos o que Pedro diz, nós vamos ter privilégios muito grandes quando nós entrarmos no reino dos céus. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser daqui a um mês, não sei se vai ser daqui a um ano, ou não sei se vai ser hoje, porque Jesus pode voltar para mim hoje. Antônio Carlos, como assim? Se eu hoje partir dessa terra aqui, a Bíblia fala que eu vou me encontrar com meu Senhor hoje mesmo. É por isso que eu falo: existem duas formas ou três formas de você se encontrar com Jesus. Uma das formas é através do arrebatamento da igreja. A outra forma vai ser quando depois de 7 anos, ou vai ser depois de 7 anos da grande tribulação de Jesus, volta a essa terra para estabelecer o reino milenar. Mas a terceira face, que pode ser hoje, é se eu hoje me deitar na minha cama e já não acordar amanhã. Esta é uma palavra pesada. Esta é uma palavra difícil, sim. Eu poderia aqui estar pregando para você o evangelho do oba-oba, do Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Enquanto pela misericórdia do Senhor eu for o missionário, o pastor desta igreja, eu vou pregar a palavra. Porque se eu não pregar a palavra, Deus vai, de certa forma, cobrar de mim essa responsabilidade. A Escritura diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Jesus só não regressou ainda, que espera alguns para se arrependerem. Assim também diz em Hebreus capítulo 9, verso 28 o seguinte:
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Eu quero te dizer, igreja do Senhor, nesta noite, Jesus vai voltar e aparecer para você novamente, porque Jesus vai voltar para se encontrar com você, e na segunda vinda de Cristo, finalmente nós teremos a completa realidade, irmãos, da nossa salvação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, eu quero que todos abram a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Que mais? 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 7 e 8. Todos acharam? Olha o que diz aí essa palavra. De maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguardeis as manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Que não falte a você nenhum dom, enquanto você está aguardando a volta do nosso Senhor, o qual confirmará a tua entrada lá no céu. Dá uma olhadinha aí para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim para ele: confirma a tua entrada no céu. Confirma a tua entrada no céu. Diga para ele: Jesus está te esperando lá. E seja disposto, minha irmã, a pagar um preço para entrar no céu. Esteja disposto a abrir mão de fazer a sua vontade carnal para fazer a vontade de Deus, porque o que Ele preparou para você e confirmou é um lugar maravilhoso. Ele nos confirmará até o fim. Essa palavra confirmar até o fim, ela é uma palavra grega, ela chama-se bebaio. E essa palavra bebaio significa tornar firme, estabelecer, confirmar e assegurar. Então eu digo aqui para você nesta noite: vos confirmará até o fim. Jesus fará com você bebaio. Está confirmado, está estabelecido, está assegurado. Jesus vai voltar a essa terra e levará os seus para morar com Ele, não para viver apenas um dia, mas para viver eternamente com Ele. Aqui eu encerro dizendo para você: vale a pena Jesus fazer com você bebaio. Está confirmado, está acertado. Você vai para o céu. Apocalipse capítulo 22, verso 20 diz assim: ora vem, Senhor Jesus. A irmã Ivani cantou uma música muito bonita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente canta sempre ela aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento a ficar de pé.